Muitas pessoas ficam entediadas no casamento, especialmente se ele já dura mais de 10 a 20 anos e isso é lógico, mas por alguma razão, as pessoas estão prontas para sacrificar seu casamento em prol de um prazer rápido, seguido apenas pela escuridão. Minha esposa estava pronta para sacrificar seu casamento, mas ao mesmo tempo consequências desagradáveis a aguardavam. Depois de 2 décadas de casamento, a atraente mãe de 39 anos das minhas 2 filhas e a pessoa que eu adoro, me informou que tinha planos para um encontro com um colega de trabalho amanhã à noite. Ellen e eu nos casamos quando éramos adolescentes. Nosso namoro durou menos de 1 ano antes de ela engravidar da nossa primeira filha. Apesar da reviravolta inesperada dos acontecimentos, nosso amor era forte, o que nos levou a nos casar, e logo depois, demos as boas-vindas a Christie ao mundo, apenas 7 meses depois. Nosso casamento tem sido incrivelmente gratificante, caracterizado pelo amor e pela alegria de criar 2 filhos maravilhosos que amam profundamente seus pais. Eu me aventurei no empreendedorismo, estabelecendo um negócio de paisagismo bem-sucedido que floresceu em um empreendimento multimilionário, proporcionando-nos uma vida cheia de contentamento e satisfação. Nunca em meus sonhos mais loucos eu imaginei ouvir tais palavras da minha esposa. Sentada no sofá, com um copo de uísque na mão, sua revelação me atingiu como um trem de carga. Ela explicou como, desde que nossas filhas foram para a universidade, ela tem lutado contra a depressão e uma sensação de infelicidade. Na minha percepção, nosso casamento era perfeito, tornando essa notícia particularmente devastadora. Ellen revelou que Tony, da contabilidade, havia se tornado um confidente próximo, apoiando-a em suas lutas contra a depressão, o que foi uma surpresa para mim. Pareceu-me estranho, porque ela não mencionou sentir-se deprimida ou perturbada. A ideia de minha esposa recorrer a outro homem em busca de apoio emocional era dolorosa, mas descobrir que ela queria se envolver mentalmente com ele foi devastador. Acontece que Tommy Boy é casado, tem 3 filhas pequenas e se apresenta como um conselheiro, embora na realidade ele ataque vítimas desavisadas. Mulheres casadas, especialmente aquelas em estados vulneráveis, são alvos fáceis para ele, pois ele explora suas vulnerabilidades sem compromisso. John, não posso esconder isso de você, e espero que você entenda, mas preciso fazer isso por mim mesmo. Pode parecer egoísta, mas, por favor, me dê esta noite para ver como vai ser. Eu estava cheio de raiva, querendo explodir, mas no fundo eu conhecia minha esposa bem o suficiente para prever isso. Uma vez que ela se decidisse, não havia como voltar atrás. Depois que ela terminou de falar, fiquei imóvel, olhando para ela enquanto ela ocupava nervosamente o sofá de 2 lugares na minha frente. A sala se encheu de um silêncio opressivo enquanto eu me abstinha de dizer uma palavra. Em vez disso, terminei meu uísque calmamente, levantei-me e fui em direção à porta. John, não me ignore. Pare de ficar de mau humor e agir como uma criança. Isso está acontecendo e eu tive que te informar antes de prosseguir. Eu nunca te trairia, e quero que você esteja completamente ciente de tudo. Nós sempre fomos verdadeiros um com o outro, e não vou começar a mentir para você agora, querida. Fiquei ali, olhando para ela, minha expressão provavelmente traindo meu tumulto interior. Eu a observei enquanto ela puxava os joelhos até o peito e se encolhia como uma bola. Sem dizer uma palavra, subi para o nosso quarto, arrumei roupas e artigos de higiene para 2 dias, então, mais uma vez sem dizer uma palavra, passei por Ellen e fui para a garagem. Ela foi atrás, gritando quando passei por ela. Por favor, John, não vá embora. Tudo vai ficar bem. É só uma saída, nada mais, e vai acabar logo. Só uma noite, certamente você pode me conceder isso depois de 20 anos. Enquanto eu dirigia para longe, balancei a cabeça em descrença no que ela tinha dito. Naquela quinta-feira à noite, fiz o check-in no Ritz-Carlton. Sim, o Ritz-Carlton, por $400 à noite, mas eu não me importava. Se eu fosse suportar a dor, eu estava determinado a pelo menos aproveitar minhas acomodações. As ligações e mensagens de texto inundaram imediatamente. Depois de enviar uma resposta, bloqueei o número dela, informando que não me comunicaria até voltar para casa no sábado, após sua traição. Sem dúvida, essas palavras doeram.
No dia seguinte, no trabalho, instruí minha secretária a bloquear qualquer ligação da minha esposa e informei a segurança para negar sua entrada. Meu plano já estava em andamento, e eu estava decidido a não deixar nada atrapalhá-lo. Sou John Casey, um homem de ação. No trabalho e entre amigos, sou conhecido como o responsável, o solucionador de problemas. As pessoas confiam em mim para a liderança. Mas em casa, eu tenho sido o marido tranquilo, tentando agradar e me distanciar da minha persona assertiva. Tem sido minha estratégia pelos últimos 20 anos, mas parece que subestimei seu impacto. Olhando para trás, percebo que eu deveria ter sido mais firme e mais composto na minha vida doméstica. Eu amava minha esposa e a tratava como realeza. Mas agora vejo as consequências. Uma vez eu ri de uma citação que dizia: trate-a como uma rainha e ela tratará você como um servo. Agora não é engraçado. É a minha realidade. Mas eu me recuso a deixar que continue assim. Na sexta-feira de manhã, procurei meu irmão, um detetive em Miami, para obter assistência. Depois de explicar minhas necessidades, ele me conectou com um de seus associados, Peter Cliff, um investigador particular. Peter, aqui é o Sargento Davis. Como vai? Escute, meu irmão precisa da sua ajuda esta noite. Estou pedindo um favor. Você pode pedir para um dos seus homens seguir a esposa dele? Sim, hoje à noite. Precisamos identificar a pessoa com quem ela vai se encontrar e reunir o máximo de informações possível até sábado de manhã, verificar as placas do carro dele, obter o endereço residencial e o número de telefone dele e enviá-los para mim hoje à noite. Também precisaremos de fotos deles juntos. Mas isso pode esperar até amanhã. Agora estamos focados em reunir informações sobre o homem. Davis, isso é em cima da hora. Mas eu te devo uma. Vou fazer isso. Então, você quer o telefone e o endereço do cara hoje à noite e o resto das fotos e informações amanhã. O que você tem para eu começar? Sim, esse é o plano por enquanto. Vou te enviar o endereço da esposa, o horário de saída dela e o primeiro nome do acompanhante. O nome dele é Tommy, e ele trabalha com ela na Brokers Unlimited. Não deve ser difícil identificá-lo. A esposa volta para casa às 17 horas, mas não temos certeza do horário de início do encontro, então você precisará de um homem estacionado do lado de fora da casa antes das 17 horas para segui-la quando ele chegar. Entendi. Envie o endereço da esposa e eu cuido do resto para você, meu amigo. John ouviu atentamente a conversa, a voz do irmão sumindo quando a ligação terminou. Havia um sorriso em seus lábios. Seu plano estava completamente alinhado com a realidade. Ele estava pronto para surpreender sua esposa desavisada e traidora. O tempo estava se esgotando e o plano de John exigia ação imediata. Enquanto o casal jantava, ele pretendia visitar a esposa de Tommy Boy para contar a verdade sobre o caso do casal e seu paradeiro atual. Então ele ligou para Joe, seu amigo de longa data, para obter informações de contato sobre o serviço com as meninas. Joe, que estava sofrendo com um divórcio difícil, escolheu o caminho mais fácil para atender às suas necessidades, e agora John entendeu essa escolha. Sem traição, apenas acordos simples que provavelmente são mais baratos do que lidar com um cônjuge infiel. A conversa com Joe correu bem, e ele marcou um encontro noturno com uma loira jovem e atraente. John ofereceu uma gorjeta adicional de $1.000 devido a circunstâncias únicas, explicando seu rompimento recente e o desejo de conhecer uma garota. Ele enfatizou a necessidade de ter cuidado, instruindo a acompanhante a manter a aparência de um encontro sincero no caso da aparição de sua esposa, sem revelar seu status profissional. John antecipou a chegada de sua esposa, totalmente ciente de que ela os pegaria na cama juntos. Se ela procurasse um encontro com outro homem, ele estava preparado para retribuir com um toque adicional de elegância. Eles tinham combinado de se reunir no hotel dele para beber, para se familiarizarem antes de se entregarem às atividades da noite, colocando assim seu plano em movimento. Como uma profissional do mercado imobiliário, ele organizava casas abertas todos os sábados, raramente voltando para casa antes das 18 horas. Os sábados estavam entre seus dias mais movimentados, e este provou não ser exceção. Refletindo sobre a quinta-feira à noite quando Ellen afirmou sua independência.
Após a partida dele, ela se sentou no sofá, remoendo a conversa, desabafando sua frustração em uma sala vazia. Não acredito que ele se comportou de forma tão imatura. Saindo furiosa, sem dizer uma palavra. Que babaca! Ellen tentou falar com John por meio de ligações e mensagens de texto, ficando cada vez mais irritada com a falta de resposta dele até que uma mensagem específica chegou. A menção de traição a fez recuar, levando-a a reavaliar seus planos. Inicialmente vendo o encontro como uma diversão inofensiva em vez de infidelidade, ela afastou os pensamentos de traição, convencendo a si mesma de que é apenas uma noite de diversão. John terá que aceitar isso e retornará à normalidade. Ele está exagerando, mas ele vai me perdoar e eu vou compensá-lo amanhã à noite. Ele não vai conseguir resistir, e eu sei exatamente como ajudá-lo a superar isso. Na sexta-feira à noite, ao retornar para uma casa vazia, ela ponderou seus planos mais uma vez. Ela deveria manter seu acordo de sair com Tommy ou optar por cancelar e convidar John para voltar. Antecipando uma noite agradável pela frente, ela resolveu seguir com suas intenções originais. Ela se entregou a um banho relaxante, meticulosamente depilou suas pernas, aplicou sua loção mais atraente e se acomodou em sua mesa de maquiagem, transformando seu adorável rosto no de uma mulher sedutora. Olhando para o reflexo da figura atraente no espelho, ela sorriu com satisfação enquanto terminava de estilizar seus longos cachos. Depois disso, ela tirou as etiquetas do charmoso vestido curto e pendurou no espelho. Então, ela colocou meias que nunca tinha usado para John e as prendeu a uma nova cinta-liga que tinha comprado na Nordstrom mais cedo naquele dia. Enquanto ela colocava suas meias e as tocava gentilmente, ela foi inundada com memórias daqueles momentos em que John pedia para ela se vestir de forma provocante. Ela foi tomada pela culpa quando se lembrou do Dia dos Namorados, quando John trouxe para casa um conjunto de roupas íntimas da Victoria's Secret, e sua reação. Ela se lembrou claramente da mágoa em seus olhos quando ela perguntou se ele achava que ela era promíscua e se ela se recusava a usar tais roupas. Por mais de um minuto ela ficou imóvel, pensando nas meias e ligas que havia comprado, que agora ela iria vestir para outro homem. Isso a fez pensar, e pela primeira vez ela pensou em cancelar um encontro e terminar um relacionamento. Ela não conseguia tirar o eco das acusações de traição de John da cabeça. No entanto, ela rapidamente deixou de lado a culpa de dar algo ao seu companheiro que ela nunca tinha dado a John. Ela vestiu um vestido de seda, abotoou e decidiu não usar sutiã, satisfeita com o resultado. De pé em frente a um espelho de corpo inteiro, ela admirou suas pernas longas, meias de nylon pretas e sapatos de salto alto. Oh meu Deus, pareço bem arrogante, mas é tão excitante. Mal posso esperar para ver a reação de Tommy, embora eu tenha que deixar claro que hoje à noite é só jantar e dançar, nada mais. Ela tentou se convencer de que isso era apenas um encontro e nada mais, mas no fundo ela sabia que precisava conter seus desejos. No mês passado, ela estava ansiosamente antecipando seu encontro com Tommy, sua mente consumida pela excitação. Apesar do comportamento imaturo do marido, ela estava determinada a se divertir. Ellen acreditava que John concordaria como sempre fazia, valorizando sua natureza acomodatícia. Ela o estimava por isso. Assim que ela se preparava para a noite, o último chamado de John chegou. Ele estendeu uma última oportunidade, esperando deter o desastre iminente e salvar seu casamento. Embora engolir seu orgulho fosse difícil, seu amor por Ellen permaneceu profundo, disposto a sacrificar a dignidade para reconquistá-la. Ele implorou para que ela reconsiderasse, disposto a suportar a humilhação para impedi-la de ir ao encontro. Ansiosa e culpada, Ellen atendeu ao chamado de John, ciente de suas intenções nada honrosas. Apesar de se sentir em conflito, ela ansiava por sua compreensão e aceitação. John, obrigada por ligar. Sinto sua falta e te amo muito. Quando você volta para casa, querida? Ellen, eu também te amo, e é por isso que entrei em contato. Meu coração dói ao pensar em seus planos. Eu imploro, por favor, não vá a esse encontro, fique comigo, e eu farei qualquer coisa para te fazer feliz. Eu serei o homem que você precisa. Se eu estiver falhando, me diga e eu consertarei. Eu só quero estar com você. Você pode, por favor, cancelar esse encontro e salvar nosso casamento?
Por favor, Ellen. Ela ouviu, enquanto a voz dele tremia, sentindo uma pontada de simpatia por John. Parecia fraco e lamentável. Seu homem robusto e confiável reduzido a lágrimas e súplicas, concedendo a ela uma inesperada sensação de controle. Ela entendeu o amor dele por ela, confiante de que John a perdoaria assim que entendesse suas emoções. A história compartilhada, os filhos e o afeto dele eram laços formidáveis, garantindo que eles permaneceriam juntos indefinidamente. Oh, John, eu te adoro além da medida e antecipo ansiosamente nosso futuro juntos. Hoje à noite, no entanto, devo perseguir isso, independente do nosso amor. É uma indulgência passageira para mim, sem relação com o nosso relacionamento. Por favor, compreenda e permita-me esta única instância, e eu juro ser sua eternamente. Eu sei que você está sofrendo e sinto muito por isso, mas você está exagerando. É simplesmente jantar e beber com um amigo, nada mais. Nada vai acontecer, e eu voltarei para casa hoje à noite, devotado a você para sempre. Você vai entender quando acabar. Amanhã discutiremos isso e você pode me reivindicar como sua esposa. Eu te amo, John, mas preciso ir embora, ela disse, com lágrimas brotando em seus olhos. Ela ansiava por desligar, mas ouviu o apelo do marido antes de desligar a ligação. Cuidadosamente enxugando os olhos para evitar borrar a maquiagem, ela se olhou no espelho, dirigindo-se ao seu reflexo. Ele provavelmente acha que estou sendo irracional, mas John, me desculpe. Preciso fazer isso por mim mesma. Por favor, não fique bravo. Ajeitando o cabelo, retocando o batom, borrifando perfume, ela tentou afastar John dos pensamentos. Em seu quarto de hotel, John ouviu a ligação terminar e olhou para o telefone, enxugando os olhos enquanto a raiva brotava dentro dele mais uma vez. Ele tinha acabado de implorar para sua esposa não ir ao encontro, mas ela insistiu que isso estava acontecendo e que ele deveria entender e apoiá-lo amanhã. Dominado pela tristeza, ele percebeu que havia perdido a mulher que ele amou e com quem esteve nas últimas 2 décadas. Do outro lado da rua de sua casa, Peter, o investigador particular, estava sentado em sua van branca pouco antes das 17 horas, observando a chegada de ele na garagem. 1 hora depois, ele notou outro carro entrando na garagem. Depois de anotar a placa e fazer algumas ligações, Peter rapidamente repassou as informações solicitadas para Davis e John. O número de telefone residencial e o endereço foram enviados para os telefones de ambos antes mesmo do casal partir para o encontro. Quando Tom entrou na casa, ele notou a tristeza nos olhos de Ellen e reconheceu seu momento de insegurança e culpa. Familiarizado com tais situações, ele sabia que tinha que agir rapidamente e sabia exatamente o que dizer. Ellen, o que está te incomodando? Você parece tão chateada. Tommy, talvez não devêssemos continuar com isso. Tenho pensado em John e em como ele me pediu para não sair com você. Sinto-me tão culpada, como se já o tivesse traído, confessou ela. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Tommy correu para o sofá, abraçando Ellen, recorrendo à sua experiência para lidar com as preocupações dela. Levou cerca de 1 hora, mas sendo hábil com mulheres e suas emoções, ele pretendia influenciar a decisão dela. Ele adorou o desafio. Está tudo bem, Ellen. Não precisamos passar por isso, e entendo completamente suas reservas. Você nunca se sentiu confortável saindo sozinho, mesmo para um simples jantar ou filme. Ele simplesmente não entende que somos apenas amigos. Homens como ele querem proteger suas esposas de quaisquer ameaças percebidas. Mas se ele entendesse o quanto eu valorizo nossa amizade, tenho certeza de que ele não se oporia. Honestamente, estou desapontado por não podermos passar a noite juntos, mas entendo. Eu estava realmente ansioso pela sua companhia e por experimentar aquele novo restaurante. Mas ei, aqui vai uma ideia. Por que não temos um jantar agradável juntos e depois eu te levo para casa? Certamente ele não se importaria que você jantasse com um amigo. Seu comportamento casual convenceu Ellen de que o jantar seria aceitável, especialmente porque ela já estava vestida e secretamente o desejava. Às 19 horas, Peter observou o casal indo em direção a um restaurante no centro da cidade, informando prontamente Davis e John sobre o paradeiro deles.
Ele os manteve atualizados durante toda a noite, capturando fotos facilmente. Nas 4 horas seguintes, Peter tirou fotos deles jantando, de mãos dadas, entrando em uma boate, dançando intimamente, se beijando e se comportando como se estivessem profundamente apaixonados. Ele também gravou vídeos deles dançando lentamente, com Tommy tocando-a de forma inapropriada na pista de dança. Peter enviou todos os materiais antes do nascer do sol na manhã seguinte. Exatamente às 20 horas, John ligou para Brian, o pai de Ellen, de quem ele era amigo íntimo e parceiro de golfe há anos, para dar notícias angustiantes. Olá, Brian. Sou eu, John. Olá, John. Ainda estamos marcados para o golfe no domingo? Não tenho certeza, mas tenho notícias infelizes. Atualmente, sua filha saiu com um colega em um encontro. Eu acreditava que estava tudo bem entre nós, mas ela expressou uma necessidade demais e decidiu ver esse homem. Você sabe que me importo profundamente com você e Maggie, mas não posso tolerar esse comportamento. E vejo nosso casamento como acabado. Ela violou nossos votos matrimoniais, e não posso perdoar sua traição. Eu só queria que você entendesse as circunstâncias por trás do que vai acontecer. Lamento que tenha que acabar assim. John, você está dizendo que ela está saindo com outra pessoa? Tem certeza? Isso não parece ser da minha filha. Brian, tem uma investigadora particular observando-os no jantar agora mesmo. Ela está de fato com ele enquanto falamos. Ela está me traindo nosso casamento e nossos filhos neste momento. Sinto muito. Isso é difícil para mim, mas eu respeito você e senti que você deveria saber a verdade. John, sinto muito profundamente. Por favor, não faça nada precipitado. Acredito que ela te ama, e talvez vocês dois possam resolver isso. Sinto muito, Brian, mas cheguei ao meu limite. Eu te ligo em breve. Vamos remarcar para o próximo domingo. Parece que este fim de semana está se preparando para ser bem terrível. John dirigiu até a casa de Tommy após obter o endereço do trapaceiro com um investigador particular. Ao conhecer Stella, a esposa de Tommy, ele percebeu sua confusão quando perguntou se ela era a Sra. Brooks. A mãe de 3 filhos, de 30 e poucos anos, o cumprimentou na porta vestida com jeans apertados e um top de renda que acentuava sua figura. John fez um esforço concentrado para manter contato visual e evitar qualquer constrangimento. Você é a Sra. Brooks, esposa de Tommy? Ele perguntou. Sim. Está tudo bem com ele? Ela respondeu. Ele está em boas mãos. Confie em mim. Ele trabalha com minha esposa. Posso entrar por um momento? Uma vez lá dentro, John deu a notícia a Stella. Sra. Brooks, lamento informar que neste exato momento seu marido, Tommy, e minha futura ex-esposa estão em um encontro. Minha esposa me informou ontem mesmo que sentiu a necessidade de explorar novos horizontes, e seu marido, em sua gentileza, tornou-se o destinatário de sua atenção. Você tem certeza de que identificou o indivíduo correto? Meu Tommy está atualmente envolvido em seu jogo de cartas de sexta-noite. Sra. Brooks, eu não estaria aqui se não tivesse certeza. Meu investigador particular está observando-os no momento. Vou lhe fornecer fotos e evidências em vídeo, mas eu acreditava que você precisava ser informado. Doeu-me deixá-la em lágrimas, sabendo que o caso deles provavelmente arruinou o casamento deles, mas essa foi a escolha que o garoto Tommy fez. Sábado de manhã. Enquanto John recebia seu café da manhã, ele se acomodou e serviu uma xícara do café característico do hotel. O aroma era delicioso, e ele encontrou consolo enquanto se reclinava em sua cama de pelúcia. No entanto, sua sensação de conforto e contentamento rapidamente se transformou em desgosto e ressentimento quando ele abriu a fotografia enviada pelo investigador particular em seu telefone. O único aspecto positivo foi que ela havia retornado para casa à 1 da manhã, e não havia atividade naquela noite. A raiva de John se intensificou quando ele observou a traição de sua esposa, com lágrimas brotando em seus olhos. Assistir à filmagem dele se beijando com a mão do amante dela em seu traseiro destruiu qualquer esperança de reconciliação em sua mente. Ele também notou que ela estava usando meias para seu amante, relembrando sua reação quando ele lhe dera o mesmo presente alguns meses antes.
Sua traição e falta de respeito eram insuportáveis para ele. Ele estava sobrecarregado com humilhação e um sentimento de inadequação, que eventualmente se transformou de volta em raiva. Tommy persuadiu Ellen a estender a noite deles depois do jantar, convidou-a para se juntar a ele em sua boate favorita. Mais tarde, descobriu-se que essa decisão teve um efeito prejudicial em seu casamento e, embora ela tivesse dúvidas antes de concordar, ela cedeu ao desejo de ter essa experiência única. John foi tomado por uma tristeza profunda, como nunca havia sentido antes. Assistindo ao vídeo pela terceira vez, ele não conseguiu suprimir sua dor ao ver o comportamento inapropriado de Tommy, o que o fez exclamar para ninguém em particular. Pensando em tudo isso, ele chegou à conclusão de que, embora sua esposa possa não tê-lo traído fisicamente, suas ações ainda eram inaceitáveis, desrespeitosas e representavam uma traição ao casamento deles. Sábado à tarde. Às 14 horas, ele se encontrou com Candy no hotel, e pelas próximas 2 horas eles se conheceram. John comunicou claramente suas intenções, achando Candy a cúmplice ideal para seu esquema. Pouco depois das 16 horas, eles retornaram à residência dele. Às 17 horas, estavam aninhados em sua cama. Antes de se recolher para a noite, John posicionou estrategicamente o bilhete que havia composto para Ellen. Ele transmitia: Ellen, ao quebrar nossos votos matrimoniais e contrato ontem à noite, você destruiu não apenas nossa união, mas também meu coração. Doravante, não nos considero mais casados. Legalmente vinculados, sim, mas nosso contrato é nulo, garantindo a ambos a liberdade de perseguir nossos desejos. Ficarei com o quarto principal, pois está em minha morada. Você é bem-vindo em qualquer outro quarto, mas não na minha cama. Seus pertences estão nos quartos de hóspedes. Por favor, respeite meu espaço pessoal. Você conquistou sua liberdade, e agora eu reivindico a minha. Espero que você encontre consolo em suas escolhas e na vida recém-descoberta. Com relação ao seu ex-marido John. Tirando sua aliança de casamento, ele a posicionou em cima da carta na porta de entrada. Erguendo-a até o nível dos olhos, ele perfurou o centro do anel com uma de suas facas de colecionador, cravando-a através da carta e na porta de madeira. Essa exibição saudaria ele em seu retorno naquela noite. 6 conversas às 10 da noite. Ao retornar do trabalho, ele notou a faca alojada na porta, o que gerou preocupação imediata. Tal visão, sem dúvida, perturbaria qualquer pessoa comum. Ela se aproximou cautelosamente da porta, examinando os arredores em busca de quaisquer outros sinais de perturbação. Conforme ela se aproximava, ela viu um bilhete endereçado a ela acompanhado da aliança de casamento de John. Seu coração disparou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto ela absorvia o conteúdo da carta. Agarrando o anel e o bilhete firmemente, ela correu para dentro de casa, procurando desesperadamente por John, para expressar seu desejo de que ele não a deixasse. Em meio a soluços, ela gritou o nome dele na escuridão do corredor. A casa estava silenciosa, exceto por alguns ruídos que emanavam do quarto. Subindo as escadas, ela parou para escutar na porta e, ao abri-la, descobriu o marido na cama com outra mulher, se divertindo. Ellen estava consumida pela fúria, descarregando sua raiva no marido. Como você ousa? Você é desprezível! Ela gritou, saindo furiosa de casa e indo até o carro. Furiosa e chorosa, ela dirigiu até a casa de sua irmã Mary. Assim que chegou e conseguiu se recompor, ela contou a Mary como encontrou o marido na cama com outra pessoa e se sentiu perdida. A irmã tentou confortá-la e acalmá-la. Isso não parece nem um pouco com John. Eu nunca imaginei que ele te trairia. Ele sempre pareceu profundamente devotado a você, demonstrando mais amor e respeito do que qualquer um que eu conheço. Eu invejei o afeto que ele derramou sobre você. Isso não faz sentido. Aconteceu mais alguma coisa? O que você acha que desencadeou isso, Ellen? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela murmurou, não tenho certeza. Talvez seja porque eu fui a um encontro ontem à noite, essa é a única explicação que consigo pensar. O que você quer dizer com você foi a um encontro? Com quem? Só um colega de trabalho. Não foi romântico, só jantar e dançar. Mana, deixa eu ver se entendi.
Você saiu com outra pessoa ontem à noite, jantou e dançou enquanto deixava seu marido sozinho em casa. Estou entendendo corretamente? Bem, sim, mas você está fazendo parecer pior do que era. Você está louca? Você honestamente acreditou que John ficaria bem com você saindo com outra pessoa? Eu assegurei de que era uma diversão inocente, sem relação com nada íntimo. Meu Deus, você é incrivelmente ingênuo e é difícil acreditar que somos parentes. Agora entendo por que ele tinha outra pessoa na cama e, francamente, não o culpo. Soluçando incontrolavelmente, ela ergueu o bilhete que estava na porta e o entregou a Mary. Oh, Ellen, você realmente estragou tudo dessa vez. Suas ações foram egoístas e tolas, possivelmente custando seu marido e seu casamento. Você pode ficar aqui esta noite, mas amanhã você precisa enfrentá-lo e tentar consertar as coisas. Vou falar com ele mais tarde e perguntar se você pode conversar, embora eu não esteja otimista. Prepare-se para o pior, mana. Se eu estivesse no seu lugar, meu marido teria me expulsado sem pensar duas vezes e John é ainda mais dedicado que Tom. Ellen passou a noite sozinha no quarto de hóspedes de Mary, chorando até altas horas com pouco sono. Mary mandou uma mensagem para John, pedindo que ele ligasse de volta imediatamente. John, sempre afeiçoado a Mary e ciente de suas intenções, retornou a ligação. Ei, Mary, o que está acontecendo? Oi, John. Minha irmã tola está aqui e explicou tudo o que aconteceu na sua casa hoje à noite. Eu não te culpo nem um pouco e tenho que admitir que sua retaliação foi bem rápida. Com uma risada, John respondeu, bem, você me conhece, Mary. Eu não tolero bobagens. Eu conheço John. Escute, eu entendo que ela cometeu um erro, mas ela está realmente lutando e eu não consigo lidar com ela nesse estado. Vocês dois deveriam ter uma conversa sobre isso amanhã. Não tenho certeza se você vai realmente expulsá-la e eu não te culparia se você fizesse isso, mas se ela ainda não foi até o fim com esse cara, talvez você devesse considerar tentar resolver as coisas. Talvez alguma terapia ou talvez devêssemos considerar algum tipo de tratamento para ele para resolver seus problemas. De qualquer forma, por favor, permita que ela volte e converse amanhã. Mary, é claro que ela pode voltar. Esta ainda é a casa dela e eu não a despejei. No entanto, ela não ficará comigo enquanto estiver aqui. Não estou mais bravo ou chateado. Minha raiva foi substituída por um profundo sentimento de mágoa devido à traição dela. Vou deixá-la falar, mas não posso prometer nada sobre o futuro. Agora mesmo, sinto tanto ódio por essa mulher quanto amor. A dor está ditando minhas emoções neste momento. Seria preciso um milagre para que eu considerasse levá-la de volta, mas você já sabe disso. Você é o inteligente da família. Deus, não acredito que minha irmã pensou que você ficaria bem com ela saindo com outro cara. Que idiota! Seja paciente e saiba que ela te ama. Espero que ela não tenha ido longe demais com o idiota com quem estava. Diga a Mary para ir para casa quando estiver pronta. Adeus, Dom. Você é meu favorito, sabia? Eu sei. Te amo. Tchau, Mary. Domingo ao meio-dia. Voltando da academia, encontrei o carro de Ellen na garagem e ela sentada à mesa da cozinha. Tentando sorrir, ela disse, você sabe que não estamos indo para o divórcio. Podemos resolver isso porque nos amamos. Fiquei em silêncio, servi uma xícara de café e sentei-me em frente a Ellen, que ansiosamente esfregou as mãos no colo. Depois de alguns goles, encontrei seu olhar e finalmente falei, está tudo bem para mim, Ellen. Divórcio ou não, é irrelevante agora porque uma vez que você quebrou nossos votos matrimoniais, nosso casamento acabou. Não nos vejo mais como um casal e você é livre para namorar quem quiser, assim como eu. A única mudança é que você não vai dormir na minha cama e não seremos íntimos. Isso acabou na noite em que você saiu com seu namorado. John, ele não é meu namorado e nada aconteceu. Ellen, você saiu com outro homem enquanto era casada. Você se vestiu provocativamente, jantou, deu as mãos, permitiu que ele a tocasse de forma inapropriada, o beijou e passou nosso tempo com ele. Essa é a questão. Para você pode ser insignificante, mas para mim é tudo.
foi o que acabou com o nosso casamento. Então, se você quer continuar casado, tudo bem, mas não haverá divórcio. Não, eu não quero divórcio, apenas nos dê um tempo e eu voltarei para a sua cama. Mas você teve um relacionamento com aquela garota com quem você estava? Eu não vou tolerar isso. Eu comecei a rir e exclamei, bem, isso não é engraçado? Você é quem violou nosso acordo de casamento, não eu. Você abandonou nosso casamento no momento em que concordou em sair com seu namorado. Você me libertou quando pulou no carro dele e deixou nosso casamento para trás. Não tenho intenção de terminar as coisas com Candy. Ela é jovem, atraente e agradável de se estar. Ela também é incrivelmente apaixonada, e devo admitir que é a melhor que já tive. Exploramos coisas que você nunca me ofereceu e agora percebo o que estava perdendo. Por que diabos eu desistiria disso? Você pode não estar ciente disso ainda, Ellen, mas ontem à noite, enquanto você estava com seu namorado, eu fiz uma visita à esposa dele, Stella. Você sabia que eles têm 3 filhos lindos? Mas suponho que isso não passou pela sua cabeça enquanto você estava com seu amante. Stella compartilhou alguns detalhes intrigantes sobre o Sr. Cara Legal. Você sabia que você é a 3ª mulher com quem ela o pegou no ano passado? E Jessica Wilson do seu escritório foi a última mulher casada com quem ele traiu, levando ao divórcio dela. Seu garoto Tommy tem um histórico e tanto, mas Stella mencionou que ela já teve o suficiente. Ela percebeu que uma vez traidor, sempre traidor. Parece que você também está nessa categoria agora. Suponho que você poderia ter escolhido um parceiro melhor para me trair, mas, novamente, eu não sou de trair e não saberia. Parece que você e o Tommy Boy conseguiram separar 2 famílias com 5 filhos. Trabalho impressionante. Ela ficou chocada ao perceber que o homem por quem ela arriscou seu casamento era apenas mais um libertino em busca de intimidade fácil. A raiva por sua própria tolice surgiu dentro dela quando ela compreendeu a verdade de que Tommy havia destruído outras famílias. Tomada pela fúria, ela liberou suas emoções, gritando com o marido. John, ele não é meu namorado e você precisa parar de dizer isso. Não acredito que você foi até a casa dela e disse que ele a estava traindo. Meu Deus, era só um jantar. Você é realmente cruel e sem coração. E você? Estar com outra mulher em nossa casa é imperdoável. Tem que acabar. Só jantar? Você esqueceu da dança suja, beijos e toques no clube? Prometi Stella cópias de todas as fotos e vídeos, evidências que ela pode usar quando Tommy tentar passar por inocente, como você fez comigo. Eu entendo que na sua mente, não é traição, mas para o resto do mundo, é exatamente isso que é traindo seu casamento ao se entregar a outra pessoa. Quando você vai entender esse conceito? Então você acha que eu sou cruel e sem coração? Estou curioso. Como você descreveria o que você fez, amoroso e atencioso? Não, eu não vou desistir do meu tempo com Candy se você não consegue aceitar isso, você não precisa ficar aqui. Não, John, eu quero que você termine as coisas com ela e fique comigo, eu não vou ver mais ninguém, eu prometo. Você está fazendo promessas? Oh, que engraçado. Você prometeu ser minha esposa, abandonando todas as outras, mas essa promessa foi pela janela, não foi? Então, Ellen, como eu vejo, se você não está feliz com a situação, você está livre para ir embora ou pedir o divórcio. Talvez você possa morar com seu amante, já que ele também precisará de um novo lugar. Francamente, vocês duas parecem bem adequadas uma para a outra. Ou talvez você possa se mudar para a casa da sua irmã Mary. Tenho certeza de que ela te receberia de braços abertos, dando um ótimo exemplo para as filhas. John, você vai terminar as coisas com aquela mulher? Você não se importa comigo? Você não quer que a gente se reconcilie e fique junto? Ellen, é tarde demais para isso agora. No momento em que você expressou seu desejo por outro homem, você me destruiu. Eu ainda te amo? Amor, sim, mas confiança é algo escasso. É difícil confiar e amar alguém que pode me descartar tão facilmente. Um homem de verdade não toleraria que sua esposa estivesse com outro homem, mas você fez essa escolha.
Você deixou claro que iria buscar um relacionamento fora do nosso casamento, independentemente dos meus sentimentos. Agora que você abriu o nosso casamento, você terá que lidar com meus desejos também. E agora eu desejo estar com Candy, uma jovem mulher que preenche minhas necessidades de maneiras que eu nunca imaginei. Eu suponho que me ver feliz com outra mulher não cai bem para você, não é? Bem, agora você entende um pouco da minha dor e você experimentará as consequências de suas ações. Vingança, hein? Mas azar. Quanto ao divórcio, a decisão é sua. Podemos continuar morando juntos como colegas de quarto e ver como as coisas se desenrolam. Ou você pode me dar sinal verde e eu terei os papéis do divórcio prontos dentro de uma semana. A decisão é sua, querida. Não faz diferença para mim, eu disse firmemente. Ela entendeu a gravidade das minhas palavras e sabiamente escolheu não me desafiar naquele momento. No mês seguinte, levei Candy para casa todo fim de semana e dividi uma cama com ela. Fazíamos isso várias vezes ao dia. Estar com ela me ajudou a recuperar a confiança que eu tinha perdido por causa da traição de Ellen. Ellen odiava fins de semana e me implorava para parar com meus encontros com Candy, mas eu continuei me divertindo. Sempre que Candy e eu voltávamos para casa nas noites de sábado, Ellen ia embora e só voltava depois que Candy ia embora. Combinei com Ellen de mandar uma mensagem de texto para ela assim que Candy fosse embora. Embora eu tenha gostado do aspecto físico do nosso relacionamento e de testemunhar a dor de Ellen, não consegui me livrar da culpa que estava se infiltrando na minha consciência. Conforme a semana seguinte passou, percebi que minha comunicação com Candy era puramente física, embora fosse extremamente satisfatória. Havia uma falta de conexão emocional genuína e os custos financeiros se tornaram onerosos. Depois que Ellen retornou na noite de domingo, anunciei minha decisão de me abster de ver Candy no futuro previsível, expressando minha intenção de encontrar outro parceiro romântico. Ellen me implorou para fazer as pazes e desistir de outros relacionamentos, confessando seu arrependimento e confirmando seu desejo de que eu fosse a única pessoa em sua vida. John, você já me causou sofrimento suficiente. Toda semana eu era forçado a ver essa mulher entrar em nossa casa e se encontrar ao lado do homem que eu amo. É uma dor insuportável, e eu não consigo te ver com outra mulher. Por favor, me dê outra chance. Posso não ser capaz de competir com alguém como ela, mas posso lhe oferecer amor e algo que ninguém mais pode oferecer. O comentário dela me pegou desprevenido. Amor? Você ao menos compreende seu significado, Ellen? Amor não é abandonar seu parceiro para anunciar que você está buscando outros homens. Não, duvido que você realmente entenda o que o amor envolve, portanto, você não pode dar o que não possui. Mas aqui está o que farei. Não vou pensar em namorar ninguém até que passemos por terapia de casal. Se pudermos resolver nossos problemas, então talvez haja uma chance para nós no futuro. Ela pulou do sofá e me abraçou com força, derramando beijos por todo o meu rosto antes de finalmente chegar aos meus lábios. Ah, obrigada, querida. Prometo que vou consertar as coisas. Não tão rápido. Não estou pronto para perdoar suas ações. Estou apenas nos concedendo uma última oportunidade antes de terminar nosso relacionamento devido à sua infidelidade. John, não fale assim. Você me ama, e tenho certeza de que sempre estaremos juntos. Posso dormir com você esta noite, por favor? Ela implorou, beijando-me novamente. Não, ainda não. Ainda não consigo tirar da minha mente as imagens de você com aquele homem. O pensamento de você beijando outro homem e permitindo que ele te toque, coisas que me pertencem por direito, continua a me atormentar a cada minuto do dia. Estou cheia de raiva sobre o quão cruelmente você me machucou e descartou o nosso casamento. Você tem muita sorte que nossos filhos não saibam disso, ou eu tremo ao pensar no que eles pensariam de sua mãe promíscua. Está claro que ainda estou profundamente chateado com suas ações. Vamos levar as coisas devagar e ver como o aconselhamento progride. Marquei uma consulta com o Dr. Madison para aquela terça-feira e embarquei na desafiadora jornada de revisitar o evento, a dor e a agonia 2 vezes por semana pelos próximos 3 meses. Era a rotina familiar de terapia que você encontra em inúmeras histórias, e era igualmente agonizante.
Tive que confrontar o caso novamente e suportar horas de balbucio psicológico. A vida teria sido muito mais simples se ela tivesse permanecido fiel aos nossos votos, mas acho que isso era pedir demais. Depois de 3 meses de aconselhamento quinzenal, conseguimos resolver nossos problemas. Ellen reconheceu a extensão da dor e do sofrimento que ela havia causado, e ela entendeu minha reação. Ela argumentou que minha retaliação foi ainda pior, mas eu esclareci que ela havia violado nosso acordo no momento em que aceitou um encontro com outro homem, garantindo-me assim minha liberdade. Eventualmente ela entendeu o conceito, embora continuasse descontente. O conselheiro, no entanto, me advertiu por buscar vingança, mas eu não poderia me importar menos. Eu faria de novo sem hesitação. Eu me reconciliei com ela sob um acordo pós-nupcial, no qual ela perdia tudo no caso de um caso extraconjugal. Ela consentiu em ter um rastreador GPS em seu telefone, me concedendo acesso ao seu e-mail e mensagens de texto, e prometeu honestidade completa sem evasão. Deixei claro que haveria uma política rigorosa de tolerância zero em relação à infidelidade, seja emocional ou física, e que ela seria imediatamente removida de nossa casa. Ela me garantiu que nunca mais pensaria em flertar com outro homem e prometeu fidelidade eterna. Apesar de suas garantias, não consegui me livrar do aviso de Stella. Uma vez trapaceira, sempre trapaceira. 1 ano depois, voltamos à mesma situação de antes de sua aventura, mas agora eu monitorava minha esposa muito mais de perto, ciente de que isso poderia acontecer novamente. Junto com sua irmã Mary, garantimos que Ellen permanecesse no caminho certo. O divórcio de Tommy foi custoso. Sua esposa o expulsou, ficou com a casa, pensão alimentícia para os 3 filhos e pensão alimentícia. Agora Tommy estava em um pequeno apartamento-estúdio, mal conseguindo sobreviver depois de se conformar com sua infidelidade. Ironicamente, Tommy perdeu tudo por um jantar, algumas danças, alguns flertes e alguns beijos. Que idiota! Ellen ficou arrasada ao saber das infidelidades passadas de Tommy e seu papel no divórcio de Jennifer. Depois de descobrir que Tommy havia traído sua esposa e família com várias mulheres, Ellen percebeu quão perto ela estava de arruinar sua vida e perder o amor de sua família por causa de sua ingenuidade. Determinada a nunca repetir seu erro, ela jurou provar seu amor a John e seus filhos. Fiel à sua promessa, ela permaneceu fiel a ele. No entanto, a imagem de outra mulher ao lado do marido a assombrava, e ela tinha certeza de que nunca mais o deixaria se desviar. Ela acreditava que ele pertencia a ela. A paixão de Tommy por uma mulher casada acabou se tornando um hobby caro, potencialmente até perigoso se ele escolhesse o marido errado. Felizmente para ele, John não era esse tipo de marido. Mas se Tommy tivesse levado a cabo suas intenções, o resultado poderia ter sido completamente diferente. A ironia da traição involuntária é que aqueles que foram traídos nunca esquecem e frequentemente buscam retribuição. 2 anos após o divórcio, Jennifer Douglas, o marido traído, encontrou Tommy no estacionamento do escritório de Ellen. Mais tarde naquela noite, outro cliente do pub encontrou Tommy inconsciente com ferimentos graves. O tempo dirá se Tommy aprendeu a lição. Como um homem sábio certa vez observou, nenhuma cicatriz em meu coração foi deixada pelo inimigo. Elas foram deixadas por pessoas que disseram que me amam.